Super-Homem, Capitão América, a Turma da Mônica, Mickey Mouse, Garfield. Eu tenho certeza que você conhece esses personagens. Mas o que é que eles têm em comum? A resposta para essa pergunta é o tema do Rede de Olhares de hoje. Camaleão HQ, a arte das histórias em quadrinhos na Serra. O Rede de Olhares de hoje vai abrir gibis e mangás e descobrir o que está além do traço, além desses desenhos e além desses balões de fala. Por isso nós recebemos aqui hoje no estúdio apaixonados por histórias em quadrinhos, colecionadores, desenhistas, sejam muito bem-vindos. As professoras aqui da universidade, a professora Ivana Almeida da Silva, que é mestre em Ciências da Comunicação, seja bem-vinda, prof. Muito obrigada. Professora doutora em Letras, Flávia Ramos, seja bem-vinda, prof. Muito obrigada. E o Maurício Sabe, que está aqui também no nosso estúdio trabalhando um pouquinho, né, Maurício? Vai passar o programa desenhando aí. Prof, a gente pode considerar a arte rupestre, que é aquela arte que os homens das cavernas faziam nas paredes, como o pontapé inicial para as histórias em quadrinhos? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente começa a fazer essas associações, não é, da arte rupestre, do que o homem primitivo fazia com o que a gente está produzindo hoje, não é? Nós até podemos perceber como algum sinal, o homem sempre quis contar histórias de alguma forma, não é? Contar histórias a partir de imagens e buscar essa sequência de imagens, não é? Tá certo, prof, obrigado. Já vou falar com alguns colecionadores aqui. Quero saber quando que você começou a colecionar HQs? Olha, eu tenho 33 anos hoje, eu acho que deve fazer mais de 20 anos, com certeza. Eu comecei, acho que uns 8, 10 anos. Por influência de alguém? Por que tu começou? Não, eu comecei por a gente ver uma revista, aquilo atrai. No começo, como em todas as fases da nossa vida, a gente primeiro começa com as mais infantis, seja por algum detalhe que atrai a cor, o personagem, é bonitinho, é legal. Olá, eu sou o Gregório. E quando que tu começou a colecionar HQs? Olha, eu comecei a colecionar aí já fazem 19 anos, né? Então, de coleção mesmo, né? De gostar desde os 8, 9 anos, né? Mas a coleção mesmo, a minha já tem 19 anos. E qual é o teu personagem preferido? Olha, para dizer a verdade, o meu personagem preferido, ele não fica muito, não aparece muito na mídia, que é o Capitão Marvel, né? Aquele que o pessoal aí conhece por gritar Shazam e se transformar, né? Sim. Para dizer a verdade, eu gosto bastante desse aí, mas não saem muitas publicações. Então a gente acaba indo ali pro lado do Batman, assim, né? Bastante gente gosta também. Então tá, muito obrigado. A nossa equipe visitou um sebo, que é uma loja de livros antigos que reúne vários HQs. E você confere o resultado dessa visita na reportagem a seguir. Algumas fontes consideram o ano de 1890 o nascimento das histórias em quadrinhos. No Brasil, os HQs, como são conhecidos, foram marcados pela criação do Zé Caipora, o primeiro personagem a aparecer no jornal. As histórias em quadrinhos têm histórias, e quem melhor para contá-las? Fernando, dono de um sebo em Caxias do Sul há 23 anos. Ele já viu, leu e acompanhou vários HQs, que para muitos são preciosidades. A alegria nos olhos de uma pessoa que encontra aquele número que ele está, sabe-se lá quanto tempo atrás. Para mim é um retorno pessoal muito grande, né? A gente já viu pessoas chorarem na loja de emoção por terem encontrado um determinado fascículo, por completarem a sua coleção. Para ele, leitores de quadrinhos são um público apaixonado. Nunca deixam o hábito do quadrinho, continuam gostando do quadrinho, continuam eternas crianças, né? No bom sentido. Mas eles são propensos futuros leitores em potencial. Vejo, até estava te contando do meu filho, né, que nasceu nesse universo, né, e hoje em dia ele lê muitos livros, mas ele não deixa de frequentar o ambiente dos quadrinhos. Né? Fernando percebe também que o papel educativo presente nas histórias em quadrinhos serve para romper muitos preconceitos. A gente tem visto alguns exemplos bem marcantes, né? Lanterna Verde, que assumiu que é gay, né? Tivemos também recentemente o beijo, isso muito recente agora, esse ano, 2013, né? O beijo do Wolverine com o Hércules, da inserção social, da Mônica, que aceita namorar uma pessoa deficiente, né? Ou então até próprio do Chico Bento, que fala errado, e isso não é um preconceito, é da cultura dele,
do meio dele, que é valorizado no quadrinho, não como algo pejorativo, e sim como da cultura do Brasil, né? Do interior, do sertão e tal, né? E então acho que os quadrinhos têm dado uma amostra no decorrer desse tempo que estão na vanguarda, quebrando preconceitos. Os quadrinhos também ajudam a fazer críticas à sociedade. O próprio Garfield, por exemplo, trabalha a questão da preguiça de uma maneira muito diferenciada, né? De uma maneira positiva. Segunda-feira, eu odeio segunda-feira. Quem é que admite dizer isso no mercado de trabalho, né? O Garfield se permite falar isso, né? Por muitos anos, a escola teve um preconceito com a história em quadrinhos. Então, ler história em quadrinhos era uma forma de não ler, né, de um texto descartado. O que a gente vê agora, com entrevista com crianças, é o contrário. Parece que a única revista que a escola oferece é a história em quadrinhos, ignorando as outras revistas. Agora, voltando assim para a tua questão, né? A história em quadrinhos pode ser o pontapé inicial para formar um leitor do texto literário? Pode, porque ela tem em si a questão da invenção, a questão da narratividade, que a colega falava antes. E essa invenção, esse faz de conta, essa possibilidade de identificação com os personagens que a história em quadrinhos traz, é um traço que depois o leitor vai encontrar no texto literário. Nós recebemos aqui no estúdio também o seu Altair Gelati, que é o criador do Albatroz. Ele foi um dos primeiros a começar a ganhar dinheiro aqui no Brasil com essa arte, né? Eu queria saber de como é que nasceu o Albatroz. Vou pedir para te falar no microfone. O Albatroz é uma sequência de um trabalho que eu já desenhava para São Paulo e Rio. E tomei a decisão de fazer uma revista em Caxias. Passei a desenhar, criar histórias para Caxias e durante 4 anos trabalhei em cima desse sistema. Fiz uma revista por mês, são 47 revistas que completam 4 anos de publicações. Uma das maiores, eu acho, em número do Brasil, né? E o senhor trouxe aqui umas imagens também, né? Já vamos aproveitar e mostrar são aqui. Originais. Originais? Originais das histórias de quadrinhos. Vamos aproveitar e mostrar aqui. Que minha mágoa é que... E você não fez só o Albatroz também, né? Não, desenhei para São Paulo e Rio revistas de guerra, né? Histórias de guerra. Na época, histórias de guerra. Aqui no estúdio também a gente tem o pessoal do mangá, né? As Jéssicas e a Carolina aqui. Eu quero saber de vocês, qual é a diferença de uma história em quadrinhos e de um mangá, se tem diferença? Na verdade, é que histórias em quadrinhos, né? Tem as HQs, elas são... pode ser americanas, né? E os mangás são de origem japonesa. Exclusivo do Japão, então? É exclusivo do Japão, esse é o que é denominado, né? E tu trouxe a tua coleção aqui também, vamos mostrar? Um pouco da coleção. Um pouco da coleção, tem mais? Tem muitos em casa. Vamos mostrar aqui então pro Ferrão. E por que tu começou a ler mangás? Na verdade, eu comecei a gostar dessa cultura quando eu tinha 6 anos, que eu assistia os animes, que são os desenhos japoneses, com o meu primo e a gente brincava. Então, eu comecei a gostar nessa época, mas só muito tempo depois que eu comecei a colecionar os mangás, porque era uma coisa que não era muito divulgado quando eu era pequena, pelo menos não pela minha família, pelos meus amigos. E eu comecei quando, na verdade, eu entrei na faculdade, que eu conheci pessoas que gostavam disso também. Foi quando eu comecei a comprar mangás, a colecionar, assistir os animes mais. Então, foi nessa época que eu comecei mesmo a criar essa coleção toda. Aqui, então, é o começo da história. Isso. Que num HQ seria o fim. Isso. O fim é o começo. Aí você começa daqui pra cá. Diferente da HQ, que você começaria daqui pra cá. E os personagens no mangá vão envelhecendo? Vão. Então vão envelhecendo. Tem a trajetória. Tem toda a trajetória. E qual é o teu personagem preferido? Depende. Tipo, de mangá, o meu preferido é dentro do mundo dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou apaixonada pelo Saga de Gêmeos. E do mundo dos HQs é o Batman. Eu acho que a gente poderia colocar como característica das HQs, a grande característica seria a associação do texto com a imagem, não é?
E nessa associação se buscar uma linguagem que atinja um grande número de pessoas, uma linguagem de fácil assimilação. E no caso, no momento que se contam essas histórias, não é? Essas histórias partem para uma grande, vamos dizer assim, produção, não é? Tu vai desenvolvendo a habilidade de significar a palavra. E concomitante, tu, ao ler a história em quadrinhos, tu tem uma ilustração, tu tem uma imagem. E para ti conseguir compreender o quadro, tem que processar as duas imagens. Trabalhei no início do programa aqui, eu achei você muito parecido com um super-herói. Ah, muito obrigado. Nós podíamos trabalhar isso melhor, né? Podemos trabalhar, vou desenvolver umas. Isso. E aqui alguns personagens lentos, devagar, com grande velocidade. Tipo, às vezes tu tem que trabalhar um pouquinho com antagônicos e isso produz uma leitura muito interessante no próprio desenho, né? Porque você vê uma lesma correndo, por exemplo, seria um absurdo. Um absurdo mesmo. Né? Então, uma corrida de lesmas ou coisas desse tipo, assim. Como é que tu se organiza, então? De onde vem essa inspiração do antagônico para desenhar? Assim, mais ou menos isso é uma espécie de estilo das pessoas, né? Por exemplo, no Maurício de Souza, a gente tem que trabalhar dentro das regras que o Maurício coloca. Então, ele tem uma série de regras que a gente tem que apresentar o roteiro para ele. E para ser aprovado, passa sempre pelo Maurício de Souza. Qual é teu personagem preferido? Não sei se tu já tem alguma dica aqui para nos dizer. Não, meu personagem favorito é um componente dos X-Men, o Arcanjo. Não é o Capitão América? Não é o Capitão América, né? Mas a gente tem um respeito, né? Como um colecionador da editora Marvel, assim, a gente tem um respeito pelos ícones da editora, né? Como é que é teu nome completo? Eu sou o Felipe de Matos Alves. Certo. Vamos mostrar então aqui o que você trouxe de coleção. Eu tenho um fascínio por história, né? História. Então, eu trouxe hoje para mostrar para o pessoal revistas de quadrinhos de guerra, né? Então, são revistas da Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar aqui então. Que é sobre guerra, então. Sobre guerra. São histórias... Foram as primeiras que tu começou a ler? Não, eu comecei a ler em 88, com um amigo me emprestou, o Cássio Ramos, me emprestou uma revista do Batman, dentro da escola, assim, daí eu dei uma folhada e no mesmo dia de tarde já fui na banca comprar tudo que tinha na banca, né? Eu sou o Luciano Rossi. Teu personagem preferido? Difícil. Difícil? Eu acho que eu comecei a leitura de quadrinhos com o Batman, né? Antes disso, lia o Pato Donald, lia todas as que eram publicadas pela Disney, mas foi com o Batman mesmo que eu me interessei mesmo, que criou a expectativa do que acontecia, colecionar, comprar uma por uma para ver o que vai acontecer, angústia de esperar de um mês para outro na banca. Foi o primeiro quadrinho feito com arte digital, em 1990. Até o artista era o Pepe Moreno, né? E ele é brasileiro. Isso aqui eu me lembro que, inclusive, saiu uma matéria no Fantástico na época. Eu penso que a identificação com o personagem pode se dar tanto com um personagem de um filme, quanto com um personagem de história em quadrinhos, quanto com um personagem de um romance. Porque a identificação se dá pela identificação, pela aproximação de conflitos ou não que o personagem e o leitor vivem. Eu lia quadrinhos ao lado da minha cama, assim, eu tinha uma pilha, né? Anos e anos de quadrinhos, não é? Quadrinhos que a gente encontrava assim facilmente na banca naquela época, que eram quadrinhos da Disney, quadrinhos da Turma da Mônica, e com o passar do tempo, então, eu fui... Esses gostos vão mudando, não é? E hoje eu gosto muito da Mafalda. A Mafalda é a tua preferida, então? Isso, do Quino, não é? E gosto muito da Valentina também, do Crepá, que é um italiano, ali um quadrinho mais estilo assim, underground, assim, né? Década de 60. Esse aí é um exemplar, eu trouxe como modelo de influência, como os quadrinhos hoje, eles estão influenciando outras mídias. O nome dessa série aí, traduzido Os Mortos-Vivos,
é a série que atualmente está passando na televisão aberta e TV a cabo também, The Walking Dead. Prof. Ivana, isso que o Felipe falava das histórias em quadrinhos ser o ponto de partida para ir para outras mídias, por exemplo, cinema, televisão, seriados. Isso perde um pouco da história, ganha a história. O que acontece quando a história em quadrinho vai para o cinema, para a TV? Eu acho que aí nós temos uma problemática que envolve o que nós estamos buscando nas telas, não é? Eu acho que o grande erro é a gente ser fã, por exemplo, de quadrinhos ou da literatura de um grande clássico e buscar nas telas esta mesma história. Certo. Este é o grande problema, eu comento muito isso com os alunos em aula. Leram o livro X, não é? E querem encontrar exatamente a mesma história nas telas, o mesmo tipo de emoção. Vamos ver o pessoal do mangá. Carolina, isso acontece no mangá também? Os mangás viram filmes, viram série? Viram. Tem um mangá que eu gosto muito, se chama Old Boy. Ele virou uma adaptação coreana, só não lembro que ano que foi. Mas isso acontece com frequência também, como qualquer história em quadrinho. Ele pode virar um filme. E tu assiste também esses filmes? Assiste essas séries? Sim, claro. É melhor? Pior? Como a prof disse, a gente não pode comparar. Mas também acontece ao contrário. Um filme pode virar um mangá. Isso também tem a mão inversa. Sim. Vamos ver o que você trouxe, então, aqui? O que são esses mangás? Tá. Eu trouxe os meus 2 preferidos, que são Honey and Clover e Incy Wincy Monster. São 2 romances. Esse daqui eu gosto acima assim, de todos, porque ele conta a história de estudantes de arte no Japão. É outra língua? Não, é português, né? Não, tá em português. E eu gosto muito desse porque eu me identifico muito com os personagens, por eles viverem nesse meio da arte que eu também vivo. Tu já leu mangás em outras línguas, em japonês, talvez? Não, só em inglês. Só em inglês? Existem também mangás em inglês. Então... Sim, eles têm que adaptar para os vários públicos, né? Então tá, Carolina, muito obrigado. Prof. Flávia, nós estamos vivendo um momento que alguns clássicos da literatura estão virando histórias em quadrinhos. Você tem até alguns exemplos aqui na mão. Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho que é bom, porque é uma tentativa de tornar o texto conhecido do leitor. Então, é uma primeira apresentação. Mas, na verdade, a gente não tem só uma adaptação de clássicos. A gente tem autores que estão se permitindo escrever também no formato de história em quadrinhos. Então, eu tenho aqui o Ziraldo, maluquinho por futebol, para quem eu mostro. Aqui? Isso, aqui atrás. Isso. Tá. O Ziraldo, maluquinho por futebol, tá? Então ele traz o menino maluquinho, que é um personagem, e ele insere na forma de história em quadrinhos, tá? Nós temos clássicos do Lobato, que é um grande escritor, né? Quem dá origem à literatura infantil. E as obras do Lobato, as crianças atualmente têm dificuldade de ler em função de que pela extensão, pela cultura tratada. Aí o Lobato também está aparecendo na forma de quadrinhos, a editora Globo está fazendo isso. E a história do Brasil também está sendo contada na forma de história em quadrinhos. Tá? Eu trouxe o Dom João Carioca, que a Companhia das Letrinhas publicou. E para chegar no ponto, né, questionado dos clássicos, eu trouxe apenas 2 textos, tá? A Ilíada e a Odisseia, na forma de quadrinhos, feito pela Márcia Williams. Então, aqui nós temos todos os episódios da Ilíada e da Odisseia, cada um numa página, tentando apresentar o conflito para a criança ou para um leitor adulto, né, para fazer o primeiro contato. E o que eu mais gosto dos que eu tinha é os Lusíadas, em quadrinhos do Fido Nest. E aí é uma linguagem muito diferente, né? Porque ele vai trabalhando com perspectiva, ele vai mudando o tamanho dos quadros, né? Ele se vale assim, de diferentes recursos para tentar mobilizar o leitor, para apresentar essa obra, na verdade, para um leitor iniciante, independente da idade. No caso dos Lusíadas, né, e da Ilíada e da Odisseia que eu trouxe aqui, ela apresenta esses livros, mas é muito sutil,
porque nesse apresentar corta muitos elementos e é difícil de conseguir compreender o texto. Aí, de novo, né, é necessário a presença de um adulto ou de um leitor mais experiente, pode ser até um colega de classe, né, um amigo, mas a importância de um leitor mais experiente. Não dá para ter preconceito, então, com quadrinhos agora. Não, um parênteses. As bibliotecas, o Brasil tem um programa chamado Programa Nacional Biblioteca da Escola. Eu não lembro desde que o programa surgiu em 97. Todos os anos as escolas públicas recebem livros de literatura. E desde não lembro que ano, as histórias em quadrinhos têm composto mais ou menos 10% desses acervos. Olha só. Então acabou o preconceito. Acabou. Temos mais uma coleção para mostrar aqui, né? Vamos lá. Eu trouxe também 2 exemplares aí, né? Do Batman, para não ser... Batman? Não ficar muito diferente do pessoal, né? Tem essa primeira edição aí. Acho que Batman é unanimidade aqui, né? Bastante gente é fã, né? Então, o interessante dessa edição aí que ela tem uma narrativa gráfica diferente, né? Porque a arte, ela tem o desenho, ela tem colagens, ela tem fotografias, né? Então é uma narrativa bem diferente. Ao final dessa edição tem o roteiro, inclusive, né? De como foi feito, como foi pensada essa história, né? O que me chama a atenção nisso aí que é interessante de ver que o artista muitas vezes não seguiu o que o roteirista escreveu, né? O formato do quadrinho, o que era para ter no quadrinho. Isso aí eu achei bem interessante. E a outra edição, outra edição definitiva também, é uma graphic novel, né? Do Cavaleiro das Trevas, né? Não é a adaptação do filme, o filme também não foi baseado nessa HQ, foi uma inspiração, né? E o que é interessante dessa edição é que foi uma virada na vida do Batman, vamos dizer assim. Porque ele vinha assim o pessoal vinha com aquela ideia daquele seriado que passava do Adam West, um Batman mais bobão, né? E essa edição, quando saiu, mostrou essa guinada, né? De um personagem mais soturno, mais sombrio, né? Então esse aí é o destaque dessa edição aí, né? Uma linguagem mais adulta, né? Bacana, muito obrigado. Ok. Agora eu quero saber do seu Gelati. O que ele acha desses novos HQs, esses HQs modernos? É melhor? Não, na realidade eu abandonei a leitura dos novos, porque eu venho de uma época muito mais antiga, né? Onde que toda a história era mais ingênua, onde o bandido era bandido e o mocinho era mocinho. E isso ficou gravado. Logicamente deve ser no subconsciente da pessoa, fica. Tanto que nas minhas histórias, quando eu fiz as de guerra, procurava sempre dar uma mensagem boa dentro da própria história, né? Então, eu abandonei, deixei de colecionar, a partir daí, deixei de colecionar. Minha coleção é pequena, são só 6.000 revistas, né? Não gosto dessas novas. Não. Acho muito bonitos os desenhos. Aprecio os A arte desenhos. gráfica é muito bonita. A arte é maravilhosa. Talvez pela tecnologia também que avançou, sim, né? Claro, mudou. Não é o meu tempo que era bico de pena, né? Então tá, seu Gelati, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença de todos aqui. O programa foi tão bom que já está acabando. Muito obrigado, profs, pela presença de vocês. Eu vou só pegar mais uma palavrinha do Maurício, ver qual foi o fim dessa história aqui. O que mais se fez aqui, Maurício? Eu fiz aqui um senhor aqui que está apavorado com a tecnologia, ainda pegando o seu próprio lápis grudado com o pé no chiclete, como se fosse o passado grudando ele, né, querendo levar ele para o futuro e os quadrinhos virando filme, já isso quase como uma obrigação, né? Porque isso tem um mercado de trabalho atrás disso, e quando você faz uma história, você já pensa ela como revista, livro e filme. E personagens que vão vir em miniaturas e todo um contexto de pessoas que trabalham através disso, que ganham seu sustento com isso, né? O mercado hoje, antes de sair o Homem-Aranha, eles já lançam as revistas e os personagens. Quando sai o filme, explode e aí o mercado já está pronto. Então, é um mercado muito bem preparado para isso. Então, eu desenhei isso assim, uma pessoa se situando nesse mundo, né, então, sem saber direito o que fazem. Muito obrigado. Eu sei que o assunto não acabou. Acho que a gente tem que fazer um outro programa ainda para falar sobre isso. Teve gente que não falou aí. Mas eu quero agradecer, então, a participação de você aí em casa. O Rede de Olhares de hoje fica por aqui e a gente se vê durante a programação da UX TV, canal de identidade.